razão pela qual o Espiritismo chegou à Terra é o tema da entrevista de hoje. Acompanhe. Olá, que bom que você está conosco, que bom que estamos juntos. Começa agora o nosso bate-papo, a nossa entrevista. E hoje temos a alegria de receber mais uma vez aqui Cosme Massi. Seja muito bem-vindo, Cosme. Obrigado, Márcio. A alegria é minha. Embora a maioria já saiba, é bom que a gente diga, né? O Cosme, além da sua graduação em Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem mestrado e doutorado, vamos ver se eu acerto agora, Cosme, em Lógica e Filosofia, não, Filosofia da Ciência e Lógica? Isso mesmo. É isso? Pela Unicamp. Exatamente. E é pesquisador espírita há mais de 5 anos, né, Cosme? Uns 30 mais de 5 anos. Uns 37, mais ou menos, né? Tudo bem, Cosme. Hoje nós estamos aqui para conversar sobre o espiritismo, mas não propriamente por dentro, né? Por fora. Porque algumas perguntas nos chegam de telespectadores nossos, né, de ouvintes nossos também, no sentido de entender a razão pela qual o espiritismo chegou na Terra. Então, para a gente começar, né, a aquecer esse bate-papo, qual era o contexto do século XIX em que o espiritismo chegava? Ele podia ter chegado antes, podia ter chegado depois, mas por que o século XIX? E por que Paris? Muito boa, Márcio. Quando a gente reflete um pouco neste século XIX que você citou, em que a ciência atinge um estado de maturidade muito grande, em que o materialismo estava muito forte enquanto proposta científica. Então, os homens já amadureceram o suficiente ao longo de 1.800 anos, se nós contarmos a partir da vinda de Jesus, na construção de um pensamento lógico, racional, que é o pensamento científico, apoiado na razão e na experiência. O materialismo crescia como nunca. As principais propostas científicas eram todas materialistas. As filosofias materialistas estavam ganhando corpo. Então, era preciso que o homem tivesse à disposição dele uma alternativa a uma ciência materialista. Aí surge pela primeira vez na história da humanidade uma ciência da alma. O espiritualismo agora formulado numa concepção científica, rigorosamente científica. Então veja como a providência divina foi muito importante cuidando da gente. Ok, você fala então que é uma proposta embalada pela ciência, mas ela sensibilizou as principais mentes da ciência da época, do século XIX? Algumas pessoas sim, mas não certamente as principais. Quer dizer, a tese materialista na academia era muito forte no século XIX, continua ainda muito forte até hoje no século XXI, mas o importante é que fosse colocado à disposição dos homens uma doutrina genuinamente científica para ser um ponto de suporte, de apoio para todos aqueles que quisessem ter um espiritualismo científico. Então, independentemente da aceitação da academia, aqueles que quiserem buscar uma proposta de ciência da alma vão encontrar no espiritismo. Você quer dizer com isso, Cosme, que as próprias religiões ou doutrinas religiosas vigentes também foram, de certa maneira, esmagadas ou contaminadas pelo materialismo? De certa maneira, elas foram combatidas pela proposta materialista, porque as propostas religiosas, não só do século XIX, mas anteriores, não apelavam para a razão na construção do conhecimento religioso. É um conhecimento dogmático, um conhecimento mais apoiado numa crença cega. No momento em que surgiu a proposta espírita, como vai dizer Kardec, as próprias religiões agora passam a ter um suporte para os seus principais princípios numa ciência bem construída. Então, a existência de Deus, da alma, a continuidade da vida, que antes era apenas um artigo de uma fé dogmática, agora passa a ter um suporte numa ciência muito bem construída. Historicamente, o espiritismo é o primeiro a falar, não só falar, mas é o primeiro a realizar essa aliança entre a ciência e a religião? Não tenha dúvida. Antes das obras de Kardec, nós não temos nenhuma construção científica de uma proposta de espiritualismo ou uma ciência da alma. Não existe na história da humanidade uma construção de ciência da alma anterior às obras de Kardec. Ali nasceu, pela primeira vez, um mecanismo muito bem construído de como é possível, por intermédio da mediunidade, fazer uma ciência da observação que tratasse da alma. Allan Kardec foi pioneiro nesse trabalho. Você, como um filósofo da ciência, como um pesquisador, considera que o espiritismo é consistente? Absolutamente consistente. Quer dizer, tudo aquilo
que a gente aprendeu na academia, dentro da epistemologia, da teoria do conhecimento ou da filosofia, da ciência, nos mostra que Kardec, nas suas obras, conseguiu dar um modelo absolutamente científico, rigorosamente científico para uma ciência da alma, coisa que não havia sido alcançado antes de Kardec. E Cosme, por que nós precisávamos disso? O materialismo não é suficiente para responder às principais indagações e inquietações da criatura humana? Veja, com a proposta materialista, a vida se torna exclusivamente esse estado de 50, 80, 100 anos de existência. Todos os valores éticos, morais dentro da proposta materialista, eles têm um fundamento muito pobre. Você vai perguntar para uma pessoa, para que vale a pena ela renunciar aos vícios, ela pensar no semelhante, se a vida dela vai acabar em pouco tempo? Então a proposta materialista não permite que uma moral tenha a força que deveria ter. Você até pode pregar uma proposta moral, como fazem vários materialistas sérios. O problema é que essa proposta moral, na hora que você vai vivê-la, ela entra em choque com os interesses materiais. Você não vai abrir mão dos seus interesses materiais se esses interesses forem colocados em xeque. Então, uma visão de que a vida acaba com a morte dá à moral muito pouca força. A conduta moral, na prática, ela perde muito, porque a pessoa sempre vai colocar os seus interesses em primeiro lugar. Então você acha assim que, de certa maneira, hoje, depois de 150 anos, ainda o materialismo tem força? Mesmo dentro das doutrinas espiritualistas, se nós olharmos do ponto de vista prático, é muito comum a gente ainda não incorporar na conduta a crença espiritualista que a gente tem. É muito comum a gente ter uma crença superficial na continuidade da vida, mas não uma crença profunda que se transforma em mudança de vida, em conduta de acordo com essa crença. Então, do ponto de vista prático, do ponto de vista da vida prática, nós nos comportamos muito mais como materialistas do que como verdadeiros espíritas. Ok. Cosme, a gente faz um breve intervalo e reflete depois do intervalo a respeito das consequências práticas de se mudar esse paradigma. O que seria para a nossa civilização, né, qual seria o resultado, né, do paradigma do espírito imortal realmente ser algo consciente. Ok? A gente já volta. Aguarde uns instantes. A Vida em Foco vai para uma pequena pausa e logo retornaremos com o segundo bloco de entrevistas. Até já! Retornamos com o segundo bloco da entrevista de hoje. Acompanhe. Muito bem, estamos de volta. E conversando hoje com Cosme Marci. Cosme Marci, que é doutor, é mestre em Lógica e Filosofia da Ciência, e estamos falando aqui a respeito, né? No primeiro bloco nós falamos um pouco do contexto histórico em que o Espiritismo surge. E, Cosme, para a gente começar esse segundo bloco, qual é a grande diferença que o Espiritismo veio trazer e veio propor em relação a tudo que nós tínhamos até então, em matéria de religião e matéria de pensamento materialista? A maior diferença, e Kardec observa isso, é quando o Espiritismo mostra a certeza da imortalidade da alma. Ou seja, a imortalidade da alma não é apenas uma hipótese metafísica ou religiosa. Ela é um fato que se estrutura dentro de uma teoria muito bem construída, que é a ciência espírita. Então imagine o impacto disso. Você passa a ter certeza que você é uma alma imortal. Isso tem consequências radicais na vida de qualquer pessoa. Ela não olha para a vida material da mesma forma, porque ela não é mais um corpo. E a vida material não é o objetivo último de sua existência. Muito parecido quando você faz uma viagem, que você sabe que vai ser uma viagem curta, que você vai ter que retornar para a sua casa, para a sua cidade. Você não vai nesta viagem colocar os objetivos de sua vida, porque você vai ter que voltar para a sua casa. Você não vai nessa viagem fazer alguma coisa que comprometa a sua vida aqui na cidade em que você vive, que você sabe que você vai ficar curto espaço de tempo nesta viagem. Algo análogo vai acontecer quando você leva a sério a proposta espiritualista. Você agora começa a se preocupar, peraí, se a vida continua, se eu não vou viver apenas esses 70, 80, 90 anos aqui na Terra, se a vida continua e eu vou levar para essa vida a consequência da vida que eu estou vivendo aqui na Terra, você começa a pensar. Então, se eu for
prejudicar alguém, eu vou pensar duas vezes, porque eu vou ter que encontrar novamente com esse alguém. Eu vou ter que reparar o mal que eu causei a essa pessoa. Eu não vou ter como escapar das consequências desse mal. Se você tiver certeza disso, não apenas isso como uma vaga hipótese possível, você deve mudar radicalmente a sua maneira de ser. A sua opinião, Cosme, com a sua experiência, o que é que falta, então, para que o Espiritismo chegue respaldado, como está aí, né, pelo racionalismo acadêmico, inclusive? Allan Kardec tinha relações, assim como muitos outros, com o meio acadêmico. O que é que falta para o Espiritismo emplacar mesmo, né? Depende do meio. No meio acadêmico ainda falta a academia conhecer a obra de Kardec. Eu acho que esse é o melhor caminho para a academia. O dia que os homens de ciência se debruçarem sobre as obras de Kardec, compreendendo todo o processo de construção do Espiritismo, você abre uma porta importante no meio acadêmico. Agora, entre nós espíritas, o que falta é a gente realmente botar em prática aquilo que a gente já conhece. Quer dizer, que esse conhecimento não seja apenas superficial, que a gente tenha a coragem de enfrentar os interesses, de enfrentar as paixões ruins que trazemos, para começarmos realmente a botar em prática a crença espírita. Essa certeza da imortalidade tem que produzir uma mudança na nossa vontade, nos nossos desejos. A gente precisa desejar a vida material apenas como meio para a verdadeira vida. Então você vai trabalhar aqui não para construir uma tranquilidade na velhice, que é o que a maioria de nós fazemos. Nos preocupamos com uma tranquilidade na velhice. Espera aí, isso é muito pouco. Eu tenho que trabalhar para a continuidade da vida, para aprender ao máximo, não dar ao corpo a importância que ele não tem. Nem desprezá-lo, porque ele é uma ferramenta importante de trabalho, mas ele não é a realidade última. Quando a gente aprender a fazer isso, nem desprezar o corpo, mas nem valorizá-lo excessivamente, a gente vai encontrar o caminho de como viver cada dia pensando na vida definitiva e não na viagem provisória que estamos fazendo agora. Para quem tem essa convicção consolidada, firmada, né, dentro de si, a respeito da continuidade da vida, o que muda na prática? Por exemplo, vamos pegar o tema da discussão do momento, né? O homem é melhor que a mulher? Se discute muito isso, a questão do gênero, né? Então o movimento feminista tentando assegurar direito, dignidade à mulher, ao papel feminino. Para quem é, de fato, espírita convicto, né, e tem isso bem consolidado, o que é que muda nessa perspectiva? Perfeito. O que muda é que você passa agora a se preocupar com as virtudes, pouco importa se homem ou se mulher. Você considera que todos são espíritos imortais e que todos temos uma mesma meta, uma meta de felicidade e de progresso. E que o seu papel enquanto membro de uma sociedade é ajudar para que todos sejam melhores, para que todo mundo cresça, para que todo mundo se aperfeiçoe, independente de sexo, de raça, de condição social. Você passa a olhar para o indivíduo como você olha para um espírito e não para uma pessoa corporalmente falando. Então você tem uma visão agora muito mais ampla de existência. Você vai se perguntar todo dia ao acordar, o que eu posso fazer hoje a benefício da sociedade? Como eu posso ser melhor hoje do que eu fui ontem? Então, cada dia de sua vida você vai se preocupar em ser melhor do que o dia anterior. Então, você vai deixar de lado essas divergências de sexo, divergências de raças econômicas. Você vai se preocupar não em competir com o outro. Classe social. Exatamente, mas em colaborar com o outro. E Cosme, é verdade que a gente pode reencarnar como mulher também? Perfeitamente. Sério isso? Perfeitamente. O espírito imortal, aliás, não só reencarnar, todos nós já reencarnamos muitas vezes como homens e como mulheres. Já vivemos ao longo de milhares de existências, desde quando fomos criados, tanto na condição de homem quanto na condição de mulher. Já vivemos as duas experiências e vamos continuar vivendo ambas as experiências para aprendermos tudo aquilo que faz parte de cada uma dessas experiências, de homem e de mulher. E um dia deixaremos de reencarnar? Um dia deixaremos de reencarnar como obrigação. É o que Kardec chama de reencarnação. A reencarnação é o processo de ocupar um corpo para atingir um estado de perfeição. Uma vez atingido esse estado de perfeição relativa ou de espírito puro, a reencarnação deixa de existir. Um espírito puro como Cristo poderá encarnar uma vez ou outra em algum planeta, a benefício do planeta, não a benefício de si próprio, porque ele já atingiu o estado de perfeição que ele pudesse apenas contribuir com o planeta, jamais receber alguma coisa do planeta. Ele já sabia tudo que o planeta
podia lhe oferecer. Então, até atingir esse estado de espírito puro, a gente vai continuar reencarnando em homens, em mulheres, em outros planetas, em outros corpos, nesse processo evolutivo. Muito bem, Cosme, muito obrigado. Isso muda radicalmente a forma da gente encarar os fenômenos da vida. Que a gente possa continuar construindo essa consciência da imortalidade. Muito obrigado. Obrigado a você. E a você que nos acompanhou, também a nossa gratidão. O programa ainda continua.